Eu queria fazer algumas considerações sobre os relacionamentos abusivos, começando pela dinâmica amorosa desses relacionamentos e a influência patriarcal, a influência das crenças e da socialização patriarcal na perpetuação de uma cultura do abuso e dos relacionamentos tóxicos, né? Quando a gente está falando de abuso em relacionamentos amorosos, a gente está falando de um fenômeno que é complexo e, ao mesmo tempo, é multifacetado e que é influenciado por diversos fatores sociais, desde influências de padrões familiares, em que a pessoa acaba repetindo esses padrões, né? Porque a gente reproduz padrões que a gente conhece, até aspectos sociais e culturais. Então, eu queria trazer um pouco de atenção para esses aspectos sociais e culturais, né? E uma das influências mais significativas nessa área é a socialização patriarcal. O patriarcado é um sistema social em que os homens eles possuem mais poder e autoridade do que as mulheres. Então, o patriarcado por si só é um sistema opressor, em que os homens detêm o poder e as mulheres ali estão numa relação, né, de perda de poder, né? E como a gente vive num sistema patriarcal, tudo que a gente aprende, todas as nossas crenças, elas são moldadas para fazer com que esse sistema em que os homens detenham poder, ele continue vigorando. Então, eu vou dar alguns exemplos de crenças, né? Então, nós mulheres aprendemos que nós temos que servir os relacionamentos, que a gente não é completa, que a gente tem que estar sempre buscando alguém para ser feliz. E que é, quando a gente está num relacionamento, é quase como se a gente olhasse, né, e tivesse que agradecer, ai, pelo menos, graças a Deus, eu estou num relacionamento. Isso é um condicionamento da socialização patriarcal. E esse condicionamento, ele é extremamente perigoso. Por quê? Porque faz com que a gente tenha o desejo iminente por estar num relacionamento, desde que esse relacionamento, independente que esse relacionamento seja algo bom, né? Então eu vejo mulheres que preferem estar num relacionamento não saudável só para falar que estão num relacionamento. Isso é muito grave, porque faz com que a gente aceite pouco dos relacionamentos. Porque o nosso medo de ficar sozinha é tão grande que a gente acaba aceitando tudo. E por que a gente acaba aceitando tudo? Porque a gente foi condicionada a acreditar que a gente não é feliz sozinha, de que a gente precisa de um homem para nos completar, de que a gente tem que estar sempre zelando pelos relacionamentos. Nos meus atendimentos individuais, inúmeras mulheres me procuram, né, falando assim: eu tô cansada, né? Só sou eu que faço nos meus relacionamentos. Ou quando buscam terapia de casal, nunca é o homem, é sempre a mulher. Por quê? Porque é ensinado pela lógica patriarcal que nós mulheres temos que ser as babás emocionais dos homens, que a gente tem que ficar zelando pelo bem-estar do relacionamento, porque afinal, se o relacionamento está dando errado de alguma forma, não importa para a sociedade que o cara é abusivo, que o cara é agressivo, que o cara é narcisista, mas a sociedade sempre olha e responsabiliza nós mulheres. Por quê? Por causa da estrutura patriarcal. Então, não tem como a gente falar dos relacionamentos amorosos abusivos sem trazer a atenção para as crenças patriarcais que foram introjetadas em nós desde cedo, que fazem com que a gente ache que a gente precisa de um relacionamento para ser feliz. Então, nesse curso, eu quero que você sente agora, nesse momento, e coloque no papel todas as crenças patriarcais que você consumiu sobre relacionamentos amorosos ou sobre o ideal de homem, né, que você gostaria de ter. Será que esse ideal ele é pautado em valores patriarcais? Será que esse ideal que você não está procurando por si só
que o seu padrão de homem ele já não é por si só abusivo, faça agora essa reflexão. E depois que você fizer essa reflexão, volta para cá, para essa aula, né? Por quê? Porque o homem, na maior parte, né, das culturas, ele é socializado para ser o cabeça da família, né? É para ter uma posição de poder, uma posição na família de voz ativa, e isso a sociedade patriarcal faz muito bem. E quando ela traz essa figura do homem como gestor da família, ele coloca a mulher numa condição do servir, né, a esse homem, né? E aí, essa postura, né, daquilo que a gente entende por família na sociedade patriarcal, faz com que esse homem exerça um controle sobre todos os membros da família, incluindo a mulher, incluindo a sua parceira. Por isso que quando a gente fala, né, de relacionamentos amorosos, a gente está necessariamente falando de uma dinâmica abusiva, porque a gente vive na sociedade patriarcal. Então, Maíra, você está me falando que todos os relacionamentos amorosos em uma sociedade patriarcal são abusivos? Eu estou falando que sim. Óbvio, existem os relacionamentos mais abusivos e os relacionamentos menos, mas todos os relacionamentos merecem pontos de atenção para que a gente vá desconstruindo crenças patriarcais que colocam nós mulheres numa posição de inferioridade, de domínio sobre os homens na estrutura patriarcal família. Então, eu quero te convidar a olhar para isso e a desconstruir isso. Essa desconstrução ela é diária, inclusive para mim, que sou pesquisadora de gênero. Todos os dias eu estou desconstruindo novas crenças patriarcais que foram introjetadas em mim desde cedo, igual foram introjetadas em vocês desde cedo, que fazem com que a gente comece, né, a se colocar em lugares de opressão, como a questão, por exemplo, da maternidade, né, como a divisão de tarefas domésticas, por exemplo, né? Tudo isso está atrelado a crenças, né? Por que você tem que levantar e fazer o café do seu marido? Ele pode muito bem fazer sozinho, né? Por que você tem que ir lá e você tem que ser a responsável de abrir mão do seu esporte, do seu lazer para estar com seu filho e o seu marido não pode? Todos esses questionamentos, né, que a gente acaba, né, formulando quando a gente percebe essa lógica, fazem parte de crenças que foram introjetadas em nós. E é por isso que nós, mulheres, ficamos tão sobrecarregadas dentro dessa estrutura família. Por quê? Porque isso tudo, todas as tarefas que são desenhadas para nós, elas são desenhadas no sentido de nos colocar numa posição de servidão. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso, né? Porque mulheres e homens são frequentemente criados com expectativas bem diferentes sobre quais são os seus papéis dentro dessa sociedade patriarcal. Enquanto as mulheres, elas são ensinadas a valorizar nos relacionamentos a harmonia, né? E isso é um ponto muito importante, porque grande parte das mulheres que me procuram são mulheres que não gostam de conflitos, porque a gente é ensinada a ser boazinha, a gente é ensinada a ideia de que se um dia a gente se posicionar, a gente não vai ser amada, a gente não vai ser benquista, porque a gente sempre tem que ser harmoniosa, a gente tem que ser dócil, né? E aí é por isso que muitas vezes a gente não sabe se posicionar e colocar limites nos relacionamentos, e os relacionamentos se tornam tóxicos e abusivos, porque existe o ideal de docilidade feminina nas estruturas patriarcais de relacionamentos que fazem com que nós, mulheres, a gente acaba introjetando posturas e hábitos que fazem com que a gente abdique das nossas necessidades em prol da família, em prol
do ideal de família patriarcal, né? Enquanto os homens, eles são encorajados todo o tempo a valorizar a autonomia e a autoridade. E é por isso que, em muitos casos, existe a própria violência patrimonial quando o homem se vê naquela relação amorosa em que a mulher brilha mais do que ele profissionalmente. E aí, por conta de crenças patriarcais que ele introjetou, ele acha que a masculinidade dele está sendo atingida naquela relação, e aí ele ataca a parceira com violência patrimonial, com violência psicológica, querendo atingir a autoconfiança daquela mulher no seu trabalho, porque ele não suporta ver aquela mulher sendo mais bem-sucedida que ele. E isso é um tópico que eu também trato bastante nos meus atendimentos individuais, né? Então a gente tem que ter em mente que a violência, ela sempre provém de um lugar de perda de poder, né? Então, na sociedade patriarcal, o homem detém o poder. E ele vai usar a violência quando esse poder está sendo perdido. Mas, Maíra, então, para evitar a violência, será que não é melhor eu ficar nesse papel de submissão? Claro que não. A violência ela tem que ser evitada olhando o agressor, nunca a vítima. A gente sempre tem que olhar para o comportamento agressivo e não da vítima. Então, é muito importante que você perceba também aquilo que te encanta nos homens. Será que te encanta nos homens a agressividade? Por quê? Porque foi vendido para nós que o homem másculo, o homem viril, é aquele homem que é machão, né? E será que não é por isso que você está se envolvendo em relacionamentos abusivos? Por quê? Porque tudo que te atrai é o agressivo, é o indisponível emocionalmente? Será que você não acha homens que não sejam tão abusivos? Será que você não criou essa imagem que esses homens eles são femininos, esses homens eles são pouco? Né? Será que você não foi condicionada pela estrutura patriarcal de gostar de pessoas e parceiros que têm traços narcisistas? A violência dentro dos relacionamentos amorosos, muitas vezes é a expressão do controle, é a expressão do poder. É uma tentativa de manter ou recuperar uma posição de domínio quando você tem a percepção, né, quando o parceiro tem a recepção de que ele está sendo ameaçado no seu status quo patriarcal. E isso inclui não apenas a própria violência física, mas também táticas de violência psicológica, como isolamento social, o monitoramento constante, a perseguição, né, a própria comunicação agressiva, as críticas constantes para diminuir a autoestima e a autoconfiança da mulher, e o próprio jogo, a própria manipulação emocional. Por isso, é muito importante que a gente entenda que para abordar, né, os relacionamentos amorosos da nossa sociedade, precisamos resistir e criticar e desafiar nossas crenças patriarcais. E por isso que nessa aula eu convidei vocês a primeiro refletir as crenças patriarcais que vocês têm sobre relacionamentos e crenças patriarcais que vocês têm sobre o ideal do masculino, para que você possa verificar se existem resquícios machistas, resquícios patriarcais que coloquem você numa condição de inferioridade nessa relação. Então, e depois que você identificar essas crenças, eu te desafio a criar novas crenças. E isso é um processo que é um processo muito importante, porque talvez você comece a se envolver com pessoas em que você não ache tão interessante. Mas é importante que você saiba que você foi condicionado a um padrão doente e que você está curando este padrão. Né? E por isso que é muito importante que a gente se eduque, que a gente entenda essas crenças patriarcais, que a gente consuma, né, consuma livros, né, que trazem a própria perspectiva de gênero para a gente ficar mais alerta quando a gente
se envolve nessas relações, quando a gente vê pessoas com essas crenças, para que a gente possa, desconstruir essas crenças em nós mesmos. E parte do desafio de lidar com os abusos nos relacionamentos é garantir que as próprias vítimas tenham acesso a recursos e apoio, porque quando a gente fala, por exemplo, em vítimas de violência sexual, muitas delas se sentem responsáveis pela violência sofrida, né? E mesmo as próprias vítimas de violência psicológica, elas se acham culpadas pelo comportamento do agressor. Por quê? Porque nós mulheres, desde cedo, fomos responsabilizadas pela sociedade patriarcal de que se o homem se comporta de tal forma, é por culpa nossa, que nós temos o poder de moldar os homens, que os homens, e aí esse é o grande ponto, né? A sociedade patriarcal, ela molda o homem para ele não ter responsabilidade afetiva, e que a responsabilidade do homem pelo relacionamento é, na verdade, da mulher, é a mulher que se responsabiliza por tudo. Então, isso faz que quando um relacionamento não dê certo, se culpe a mulher. Quando uma mulher ela é violentada dentro desse relacionamento, ela é vista como ela culpada por não ter modificado aquele homem, né? Por não ter, de alguma certa forma, é, ou por não ter percebido aquele relacionamento também, né? Então, muitas mulheres são julgadas por outras mulheres do tipo assim: olha, você está sendo trouxa por estar nesse relacionamento. Porque, no fundo, a culpa de estar num relacionamento ruim é sempre da mulher e não do homem, porque a gente é educado para ver o homem como alguém sem responsabilidade, né? A gente é educada para estar ok com o fato do homem não ter responsabilidade afetiva. Então, eu te convido a pensar também como você está julgando as mulheres que estão dentro de relacionamentos tóxicos e abusivos, ou como você já se julgou por estar nesse relacionamento, enquanto o foco deveria não ser em você, mas a gente tem que devolver a responsabilidade do homem para aquela responsabilidade que de fato é dele. E aí, diante desses todos esses questionamentos, eu quero inaugurar esse nosso módulo, falando da configuração dos relacionamentos. Então, eu falei agora das peculiaridades da configuração dos relacionamentos amorosos. E no próxima aula eu vou falar um pouco dos relacionamentos familiares. Então, a gente vai ver nesse módulo que é, existem diversas áreas dos nossos relacionamentos que são afetadas pelo abuso, né? O, nessa aula, a gente abordou o abuso relacionado aos relacionamentos amorosos, em que o patriarcado influencia de maneira extrema, né? Nesses relacionamentos. Mas a gente vai ver também nas próximas aulas que toda a lógica patriarcal ela permeia os abusos em diferentes esferas do nosso relacionamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma aula que eu estou bem enérgica, porque esse é um tema que merece essa energia, porque merece a energia de pensamento crítico e de criticar da onde vêm as nossas próprias crenças, os nossos próprios pensamentos que fazem com que a gente se envolva em dinâmicas abusivas, né? E essas dinâmicas, elas são fruto de uma socialização com base na opressão. E é muito importante que a gente fique muito atenta para essa dinâmica.